Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o César para mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal. E caso você queira ter aulas comigo de matemática, né, para um curso específico de matemática para concursos militares, recomendo o Teorema Militar, que é o meu curso, minha plataforma de matemática específica para concursos militares, beleza? Galera, é o seguinte, estou aqui para falar sobre um assunto que é muito perguntado e muito falado, que é a questão dos resumos, beleza? Eu fazia resumo? Bom, já respondendo de cara, não, tá? Eu não fazia resumo. E aí, quando as pessoas me perguntam isso sobre o resumo, aí os caras falam, porra, então não precisa anotar nada. Aí eu fico meio perdido, eu falo, mas como assim? Eu falei que eu não fazia resumo. Aí o cara vai falar que eu não anotava nada. Eu não sei a relação que ele coloca entre resumo e anotação. Eu acho que isso que é o cerne da questão aqui que a gente vai comentar. Uma coisa, pessoal, é você anotar, fazer anotações. Então você está vendo uma videoaula, você está lendo um livro e você vai lá e anota alguns pontos importantes. Isso são anotações, tá? Isso eu fazia. Por exemplo, o professor estava dando aula, ele passava lá no quadro alguma coisa, eu anotava o que ele estava passando, certo? Estava lendo um livro, vi uma fórmula, anotava a fórmula, fazia uma observação. Isso são anotações. O que é resumo? Resumo é você ler algo, tá? Você lê aquilo na totalidade e você vai escrever tudo com suas palavras, numa síntese, tá? Então, em menos palavras você vai escrever aquilo. Cara, isso é um artifício que para algumas pessoas podem sim ajudar, tá? Eu não fazia isso. Eu vejo que resumo é muito mais útil para a parte de humanas. Eu até vejo que o cara estudar uma história ali e tal, ele pega e vai escrevendo ali com as palavras dele. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende lendo e escrevendo, tá? Tem gente que aprende lendo em voz alta, gravando o que está falando depois ouvir. Isso você vai descobrir. Só que qual que é a questão principal aqui? Muitas pessoas fazem resumo de forma muito errada, né? E qual é a forma errada? Mesmo eu não tendo feito resumos, porque para mim nunca foi uma forma boa de aprender, a forma para mim que sempre funcionou foi prestar atenção em aula, seja ela por vídeo presencial, anotar as notas da aula, tá? E fazer exercício. Para mim sempre foi isso que fez, inclusive na humanas. Na humanas geralmente eu lia e ia grifando algumas partes importantes, então não precisava perder tempo escrevendo com as minhas palavras, eu grifava algumas partes importantes que eu julgava é, que talvez ali em algum momento eu precisaria voltar para consultar. E aí só isso, ia para o exercício também na humanas. Então, se você gosta de fazer resumo, se você acha que é uma forma boa de aprender, que você já viu que, pô, você gosta, você aprende bem escrevendo o que entendeu, então eu vou te dar uma dica. Cara, resumo, o próprio nome diz, é um resumo, é resumido. Tá? O que as pessoas acabam fazendo? Fazendo cópia burra. Porque o que acontece? Na porcaria da escola, né, isso é certa forma uma culpa da escola, sim, pedia para você lá, para amanhã, lição de casa, a tia vai dar visto amanhã. Então, para lição de casa, né, vai ter que resumir o capítulo 3 do livro aqui de história. Aí o que você fazia? Você pegava e ia lá e saía copiando umas partes. Tá? Então você fazia uma cópia do livro. Então, exatamente do jeito que estava escrito, você ia lá e copiava o que estava escrito no livro. Tá? Isso não é resumo. Tá? Isso daí você está fazendo o quê? Você está pegando partes do texto e transcrevendo, tá fazendo uma cópia. Tá? Então isso não é resumo. Beleza? Não é, não é. O que seria um resumo que, na minha opinião, é efetivo? É você ler aquilo sem ficar anotando nada. Vai lendo. Lendo, lendo, lendo. Entendeu? Agora eu vou explicar isso para o papel. E aí você vai lá e começa a reproduzir o que você entendeu, com suas próprias palavras. Deu para entender? E aí a maior parte das pessoas acabam fazendo o resumo como uma cópia. E aí é óbvio que não vai funcionar, porque cópia você está aprendendo o quê? Você está aprendendo caligrafia. Você está treinando a escrever com uma letra mais bonita, uma letra mais legível. Você está aprendendo, talvez, acentuação gráfica, porque você está lendo ali, está vendo como que uma palavra é escrita. Você até aprende alguma coisa, mas a matéria em si, que é o objetivo do resumo, com certeza você não está pegando, porque você está copiando. Tá? Você está passando o dia inteiro copiando. Então, galera, quando eu falo que não faço resumo, é isso. Eu não fazia esse tipo de estudo. Tá? Tem gente que gosta. Mas para as pessoas que funcionaram, você pode perguntar isso para elas.
elas faziam o quê? Elas liam e escreviam com as suas próprias palavras. Porque isso é o que? Você entendeu e você está repetindo para o papel. Deu para entender a ideia? Você está repetindo para o papel a sua ideia. Tranquilo? Então você cristaliza o que você entendeu. E é legal, porque depois você vai lá e fala, pô, mas isso aqui está errado. Aí você volta, consulta. Até aí, legal. Tudo bem? Então, quando eu falo que eu não fazia resumo, não é que eu não anotava. Lógico que eu anotava. Né? Não tem como você estudar sem fazer anotação. Se bem que isso é mais no início também. Depois você acaba só prestando atenção e já pegando. Numa aula, alguma coisa, às vezes você nem anota nada. Até porque, né, galera? Tem os livros, né? Geralmente a galera segue livros, então tá tudo escrito lá. Tudo bem? Então, quando eu falo sobre resumo, as pessoas confundem com anotação. São coisas totalmente diferentes. Tá? Totalmente. A anotação você vai simplesmente olhar uma coisa e falar, eu preciso lembrar disso. E aí você vai lá e copia lá uma informação pontual. Resumo é outra coisa, tudo bem? E no resumo é onde as pessoas fazem errado, que ficam fazendo cópia. Tranquilo? Então, resumindo o vídeo, não é errado fazer resumo, é o que eu sempre falo. Tem maneiras erradas de estudar? Tem, mas tem muitas maneiras certas de estudar. Né? Então tem gente que gosta de estudar, como eu disse, escrevendo, escutando, fazendo só exercício, né? Tipo, pegar o exercício primeiro, depois ir para teoria. Sei lá, tem gente que faz essas coisas, né? De tentativa e erro. Não sei, tem N métodos. O meu não é o melhor de ninguém. Na verdade, são métodos diferentes que se encaixam. E o resumo, galera, é a mesma coisa. Não é errado você fazer resumo. Se funciona para você, não é porque eu falei que tá errado. Não é porque eu acho que para mim não funcionou, não quer dizer que não vai funcionar para você. Beleza? Então, basicamente essa é a minha opinião sobre resumos. E não confunda resumo com anotação. Beleza, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo aí, galera. Tamo junto.